The Story, um podcast do Grupo Jerónimo Martins em parceria com a Renascença, para pensar a sustentabilidade nas suas mais diversas dimensões: alimentação, ambiente, apoio à comunidade. Tudo questões que nos podem e devem interpelar de forma simples e descomplicada em 10 episódios. Hoje falamos do que fica no ar que respiramos. Foi um período, enfim, para todos nós muito mau. Era uma crise social, económica e também, evidentemente, sanitária, mas em relação ao ambiente, tivemos como que uma breve visão, não é, do que seria um mundo em que a nossa pegada fosse menor, a nossa pegada coletiva. O protagonista desta história é Filipe Duarte Santos, é professor da Universidade de Lisboa, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Olá, muito prazer em conhecê-lo. Tem aqui um cargo de muita responsabilidade para os portugueses e para o seu país. Sim, sem dúvidas. Durante o confinamento, no pico da pandemia, nós tivemos a esperança que houvesse, e a sensação até, e chegaram algumas notícias sobre isto, que pelo menos tivéssemos tido um benefício em termos de clima. Chegaram histórias dos cantos todos do mundo sobre como animais tinham regressado a algumas zonas onde não estavam há muito tempo, como as águas limpas também de repente apareceram em zonas onde estavam muito sujas há muito tempo também. Pergunto-lhe se afinal houve de facto uma redução drástica nas emissões de gases poluentes para a atmosfera. Isso verificou-se de facto nesta altura de pandemia? Sim, verificou-se sem dúvidas, sobretudo no que respeita à poluição nas cidades, à poluição atmosférica. Houve fotografias impressionantes tiradas de satélite comparando as emissões, em particular dos óxidos de azoto que são emitidos pelos motores dos veículos dos motores de combustão interna, e comparando cidades na Ásia e também na Europa e nos Estados Unidos, o nível de poluição era muito mais baixo. O facto da mobilidade ser inferior é que causou isso. E também nas cidades, enfim, toda a fauna das zonas circundantes, das zonas urbanas, estava, enfim, surpreendida, não é? Com o facto de que havia menos humanos, não é? A passarem, e portanto começaram a penetrar nas cidades, nos jardins, sem perceber bem o que se passava, não é? E, portanto, foi um período, enfim, para todos nós muito mau. Era uma crise social, económica e também, evidentemente, sanitária, mas em relação ao ambiente, tivemos como que uma breve visão, não é, do que seria um mundo em que a nossa pegada fosse menor, a nossa pegada coletiva. Sim, mas o mais impressionante é que, de facto, para nós foram muitos meses, custou-nos muito estes meses, não é, de pico de pandemia, mas a verdade é que foram muito poucos meses para isto se verificar, ou seja, o esforço não teria que ser assim tanto, não é, professor? Sim, agora a quebra na atividade, quer dizer, na mobilidade e na atividade económica foi muito forte, sim. E, portanto, por isso é que se verificou este aspecto. Mas nesta questão ambiental foram poucos meses para depois o resultado bom, estou a fazer aspas, que tivemos. Sim, exatamente. No que respeita às emissões de gases com efeito de estufa, que são as emissões que provocam as alterações climáticas, houve uma quebra de cerca de 6,5% em 2020 relativamente a 2019. E o que é, enfim, um pouco impressionante nós pensarmos é que nós teríamos que ter essa quebra todos os anos desta década. Portanto, isto foi de 2020 relativamente a 2019, mas teríamos que ter a mesma quebra em 2021 relativamente a 2020, 2022, enfim, todos os anos, para conseguir cumprir as metas do Acordo de Paris, ou seja, ficar abaixo de 1,5, 2. E o que está a acontecer é que em 2021 estamos a retomar o nível das emissões de 2019. Pois. E, portanto, estamos a voltar, digamos que, ao normal, não é? E porquê que é isto? Bom, é isto porque nós temos uma civilização, não é, que é baseada no consumo intensivo de energia, e isso tem sido
enfim, tem providenciado um grande bem-estar e prosperidade económica ao mundo, enfim, de forma desigual. Há grandes diferenças de desenvolvimento no mundo, como todos sabemos. Mas enfim, isso foi uma coisa que é positiva, mas esse acesso à energia tem sido todo baseado nos combustíveis fósseis, no carvão, no petróleo e no gás natural. E embora tenha sido muito bom, não é? Para a nossa, digamos, para a evolução, para o progresso, se quiser, para as agendas de a fatura tem sido tem este grande, efeito colateral. Claro que sim. E já agora, eu queria recordar que estamos a falar com um dos maiores especialistas nacionais em alterações climáticas e já agora pergunto-lhe, já que fala do Acordo de Paris, como é que acompanhou esta vontade de um outro acordo, esta COP26, como é que acompanhou esta cimeira sobre o clima? Bom, evidentemente de uma forma muito interessada e lendo todas as notícias, enfim, a enxurrada de notícias que apareciam todos os dias, com opiniões também bastante diversas, mas acho que teve aspectos positivos. É preciso nós não esquecermos que se trata de um processo no âmbito das Nações Unidas em que as decisões são todas tomadas por consenso, portanto está a ver o que é conseguir consenso de 197 países, não é uma coisa fácil, cada um tem a sua agenda, não é, de desenvolvimento, tem as suas problemáticas, tem o seu mix energético, uns são produtores de combustíveis fósseis, outros não. Ficou-se aquém, enfim, daquilo que se seria de esperar em muitos aspectos, sobretudo na questão do carvão. O carvão é aquele combustível que lança para a atmosfera maior a quantidade de dióxido de carbono por unidade de energia gerada, mais do que o petróleo, e o petróleo mais que o gás natural. Portanto, é crucial, de facto, nós descontinuarmos o uso do carvão, e isso estava inicialmente escrito no texto final, mas a Índia opôs-se. A Índia é um país que tem muito carvão. Enfim, houve outros aspectos positivos, como um acordo sobre a desflorestação. A diferença em relação a outros acordos anteriores é que existe um pacote de financiamento, não é? E, portanto, uma vontade expressa através de financiamento dos países com economias avançadas para ajudarem a travar completamente a desflorestação em 2030. É também muito ambicioso, não é? Muito ambicioso, mas houve muitos países que subscreveram. E foi um dos aspectos positivos, não é, desta COP26. Já que fala de florestas, e falamos muito da importância da floresta para atenuar as alterações climáticas, pergunto-lhe, e sendo nós o país que somos, e rodeados de mar, de oceano, de água, que impacto é que têm os oceanos? Não se fala assim tanto como das florestas. Sim, é verdade. Os oceanos têm uma função, digamos que silenciosa, que não se fala assim muito, mas fundamental, porque são um dos principais sumidores de dióxido de carbono, e os principais são os oceanos e depois as plantas, através da fotossíntese. Mas, por outro lado, os oceanos têm absorvido 93% do excesso de energia que existe no sistema climático devido a este aumento da concentração dos gases com efeito de estufa. E portanto, se é assim um superfiltro, é uma espécie de superfiltro. Como? É assim uma espécie de superfiltro. Exato, exatamente. Quer dizer, porque é muito mais, consome-se muito mais energia a aquecer um determinado volume de água do que de ar. E portanto, o facto dos oceanos, as camadas superficiais do oceano terem aumentado a sua temperatura de um pouco mais de 1 grau, é preciso gastar uma energia colossal, verdadeiramente colossal. Já agora pergunto-lhe uma coisa, nós falamos muito disso, do aumento da temperatura no mar, fala de 1 grau, e se calhar eu acho que nós não fazemos ideia do que é que significa 1 grau a mais na temperatura do mar. O que é que isso significa? Sim, não, em termos... eu concordo com isso que está a dizer, quer dizer, não temos essa percepção. Quer dizer, mas o que é que isso significa? Como Consequência, o que é que isso quer dizer? Que o mar aumenta 1 grau de temperatura? Tem consequências em muitos aspectos, tem consequências para os ecossistemas marinhos.
é não só o problema do aumento da temperatura, mas também a acidificação do oceano, quer dizer, porque como há uma concentração mais elevada de CO2 na atmosfera, há mais CO2 que é dissolvido no oceano, é um processo dinâmico, o CO2 também sai do oceano para a atmosfera, mas há mais que entra do que sai, e isso provoca a acidificação do oceano, e a acidificação combinada com o aumento da temperatura é uma coisa que é prejudicial a muitos tipos de ecossistemas marinhos, e isso, um dos ecossistemas mais afetados e que não vão resistir, enfim, estão já com problemas muito grandes, são os recifes de corais, das zonas tropicais, e sobretudo aqueles que estão nas zonas que são afetadas por ciclones tropicais. Esses estão na Austrália, que há recifes maravilhosos, mas que de facto estão em declínio, não é? Em declínio acentual. Eu já agora pergunto-lhe, professor, tenho curiosidade em saber se costuma ir à praia, já que temos praias tão bonitas em Portugal, e se já vê algumas alterações? Na nossa costa, aquilo que se observa na nossa costa também tem a ver com a subida do nível médio do mar, que afeta as nossas praias, e também o facto de que temos uma grande variabilidade climática que se está a acentuar, e portanto temos por vezes temporais muito fortes, e uma praia que tinha muita areia depois deixa de ter areia, depois volta a ter areia, mas também temos o problema da erosão que resulta de um déficit de transporte de sedimentos, portanto não tem a ver com as alterações climáticas. Também uma coisa que se observa é que o tipo de espécies que nós encontramos, espécies com valor económico, espécies de pescatórias com valor económico, tem mudado. Quer dizer, as espécies que antigamente eram raras porque eram da zona de Marrocos, da costa da África, agora aparecem mais frequentemente, e outras espécies que também eram pouco frequentes e que são de águas mais frias praticamente desapareceram, portanto há uma mudança. Essa mudança por vezes até pode ter um aspecto do ponto de vista económico positivo, não é? Mas há mudanças que se têm observado devido de facto a esta mudança do clima. Já agora, professor, falamos muito de ser neutro em carbono, e é mais uma expressão que nós não fazemos ideia o que é que significa. Pergunto-lhe o que é que isso significa e como é que se consegue? É aquilo que eu referi há pouco. Os combustíveis fósseis foram uma época da humanidade, foi uma época que permitiu um grande desenvolvimento, mas está na hora de fazermos uma transição, de reconhecermos que eles têm um efeito colateral que é nocivo para nós todos e nocivos para a natureza, e portanto é possível fazer essa transição. É uma transição que é difícil, porque cerca de mais de 80% das fontes primárias de energia a nível mundial são combustíveis fósseis, e portanto é uma transição que vai ser difícil, vai ser disruptiva, vai ser difícil atingir aquele objetivo muito desejável, eu dizia imprescindível, de fazer uma transição justa, mas isso vai ser uma coisa que é difícil, porque estamos atrasados, está a ver? Estamos a fazer uma coisa, talvez a expressão, estamos a fazer a coisa quase que à pressa, não é? Porque adiou-se muito o problema, agora chegamos a um ponto em que a disrupção vem já do clima, faço-me entender. Sim. Não é? E, portanto, perante estas duas alternativas, de facto, a alternativa, enfim, racional é descontinuarmos o uso dos combustíveis fósseis. Está-se a caminho no caso do carvão, mas ainda com muitos países, enfim, com certa relutância. Porquê? Porque dependem muito do carvão, têm grandes reservas de carvão, é uma forma de energia relativamente barata. Mas esta transição vai ser disruptiva, como se está a verificar com o aumento dos preços da energia, não é? No caso, por exemplo, do petróleo, a OPEC mais a Rússia, não é? Que agora faz parte da OPEC, podia aumentar a sua produção, não é? E com isso contribuiria para baixar o preço do petróleo, mas não o está a fazer. Não o está a fazer. Podia fazer, mas não o está a fazer.
não é? Faço-me entender, não sim, é? Sim. E portanto, no gás natural também temos, enfim, a União Europeia tem uma grande dependência dos países do leste, em particular da Rússia, Portugal, do norte da África, não é? Da Argélia. E portanto, enfim, tudo isto cria. Há outro aspecto também que talvez seja de referir, que é a questão de que as energias renováveis, as pessoas falam muitas vezes da intermitência e referem-se à intermitência diária, mas também há outro aspecto, é que por vezes temos uma estação, digamos o verão, não é? Em que o vento foi menos significativo. Pois claro, sim. E isso foi o que aconteceu este verão. E portanto os grandes parques eólicos que há na Dinamarca e no Mar do Norte, na zona da Europa, tiveram uma geração de eletricidade mais baixa devido a esse facto. E nós aqui também estamos a ter, não temos vento, não é? Quer dizer, nestes últimos dias, portanto, tem sido um ano com menos vento. Enfim, nós não dominamos, não é? Não dominamos a natureza, não dominamos o clima. Devemos ter uma relação harmoniosa, não é? Com o ambiente que nos rodeia. Já agora pergunto-lhe, sei que não tem nenhuma bola de cristal, mas trabalha e há tantos anos sobre esta questão, se olharmos para a frente, como é que será a qualidade do ar daqui a, sei lá, 5, 10 anos? Meu filho tem 12, há de ter 22. Eu penso que as coisas vão melhorar. Repare, também é otimista. Como? É otimista? Sim, sou otimista, quer dizer, neste momento temos realmente problemas difíceis de resolver, sempre tivemos, não é? Sempre houve problemas difíceis de resolver. A diferença talvez seja que agora os problemas são de caráter global, não é? Quer dizer, são problemas que envolvem todos os países do mundo, não é? E portanto, nós somos influenciados por aquilo que se passa nos antípodas, não é? Quer dizer, e estamos sempre, enfim, muito melhor disso do que eu, as informações estão sempre a chegar de todos os lados e portanto, temos um mundo muito mais complexo e muito mais globalizado, não é? Mas penso que é um mundo em grande transformação. Em 2050 será muito diferente do mundo atual. Teremos os países com as economias mais fortes nessa altura, será a Índia e a China, não é? São dois. A Ásia terá uma importância muito maior. A Europa, enfim, tem que terem atenção que tem que lutar também por uma posição que seja relevante, não é? Neste mundo futuro. Em relação à questão do ambiente, bom, a ciência tem dito aquilo que tem concluído e agora cabe, enfim, a todos nós, não só aos decisores políticos, acho que este aspecto é muito importante, a todos nós, porque no fundo estamos numa democracia, não é? A todos nós sermos conscientes dos problemas que existem e contribuirmos com a nossa parte, não é? Para a resolução desses problemas de natureza ambiental. Muito obrigada, professor. Foi muito bom ouvi-lo. Este podcast está disponível nas plataformas digitais, no site da Renascença, em bethestory.pt, onde já agora poderá encontrar artigos relacionados com o impacto do aquecimento global no ar que respiramos e como é que nós podemos intervir do ponto de vista individual e coletivo. Pode ouvir todos os 10 episódios deste podcast nas plataformas habituais, no site da Renascença e em bethestory.pt.